Vamos falar agora das elasticidades, né? Começando pela elasticidade preço-demanda. Assunto quente para a prova. Isso aqui quase sempre é cobrado, tá? Conceito de elasticidade preço da demanda. Bom, o que a gente pode entender como elasticidade preço, né? Se você observar dois produtos X e Y, eles vão ter demandas diferentes. Perceba que a demanda Y está mais inclinada. Olha a área sombreada de amarelo, né? O que acontece aqui com variações de preço vis-à-vis variações de quantidade, né? Se eu diminuir o preço a uma razão aqui pequena, a quantidade consumida vai aumentar sensivelmente. O contrário também é válido. Se eu aumentar o preço a uma razão pequena, a quantidade demandada vai diminuir sensivelmente. Ou seja, toda vez que a variação percentual da quantidade é maior do que a variação percentual do preço, em termos absolutos, situações em que o numerador é maior que o denominador, ou que a razão é maior do que 1, a gente diz que a demanda, naquela situação, naquele ponto específico, ela é elástica. Ou seja, a quantidade em termos percentuais em relação à quantidade de referência inicial, ela acaba variando mais do que o preço, percentualmente falando. Isso significa dizer que a fórmula da elasticidade preço-demanda seria a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. Perceba que a variação percentual vai depender do ponto de partida, do ponto que você está analisando, né? Ou seja, para quem é da engenharia da economia, sabe que ali eu estou falando do quê? Que a elasticidade de preço da demanda vai ser a derivada primeira no ponto em que você está analisando a curva de demanda. Quem não é dessas áreas não precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar somente com o seguinte, que a equação... Cadê a equação? Caramba! Tá aqui. A equação é variação percentual da quantidade demandada, é o módulo, né? Ou o valor absoluto. Valor absoluto da variação percentual da quantidade demandada sobre a variação percentual do preço. Ou seja, depende do P0 e Q0 que você está olhando. Significa dizer para cada ponto na curva de demanda em que eu tenha lá o par ordenado, preço e quantidade, eu vou ter uma elasticidade. Mas de forma geral, aquele exemplo que eu trouxe, naquela situação, daqui, você partindo desse ponto aqui para cá, perceba que a variação percentual da quantidade foi maior que a variação percentual do preço. Logo, a demanda aqui é elástica, ou maior do que 1. Pode ser que nessa mesma curva de demanda aqui, lá na frente, aqui em cima, a demanda passe a ser menos elástica. Aqui não está mostrado, mas com certeza se eu subir um pouco mais aqui, você vai ver que a quantidade vai variar menos em relação ao preço. Então a elasticidade ali é diferente daqui. Ou seja, a demanda é elástica ou não naquele ponto da curva de demanda. Por exemplo, se eu tiver uma demanda reta desse jeito aqui na vertical, ela é anelástica ou infinitamente inelástica. Significa dizer que qualquer que seja o preço adotado, a quantidade vai ser a mesma. Ou seja, a variação percentual da quantidade é zero em relação à variação do preço.
Aqui a variação percentual da quantidade é infinita, né? Qualquer variaçãozinha do preço eu simplesmente deixo de comprar. Muito sensível. Demanda infinitamente inelástica. Ou infinitamente elástica. Perceba que os limites de uma curva dessa aqui são essas situações. Ou seja, aqui bem à direita, lá no limite, né? À direita dessa curva, lá no limite, ela vai ser infinitamente elástica. E aqui no limite ela tende a ser o que? Anelástica ou infinitamente inelástica. São os limites. A gente vai ver na frente quais situações que causam isso. Fatores que afetam a elasticidade e preço da demanda. O nível de utilidade do bem para o consumidor ele é inversamente relacionado à sua elasticidade. Ou seja, quanto maior o nível de utilidade dele, menos sensível a preço será o consumidor. Ou seja, quanto maior a utilidade, menos elástico será a demanda. Outra situação, quanto menor a quantidade de bens substitutos de um determinado bem, maior será a dificuldade de se abrir mão dele. Se maior será a dificuldade de se abrir mão do bem, a quantidade adquirida do bem não sofrerá grandes variações com o preço, ou seja, a elasticidade de preço da demanda será baixa. Tenderá a ser inelástica também. Utilidade, quantidade de bens substitutos tendem a tornar a elasticidade ainda mais inelástica, né? Mais inelástica. Quanto mais barato o preço do bem, também menos influência ele vai ter no seu orçamento. Então você vai ser menos sensível à variação de preço. Ou seja, quanto mais barato for o preço do bem, lá na curva de demanda, não é essa a situação. A situação é quanto mais barato for o preço do bem, menos restrição orçamentária você vai ter em relação a ele. Logo, você não vai sofrer grandes variações na quantidade se houver grandes variações no preço. Ou seja, a elasticidade do preço da demanda vai tender a ser baixa. Então é bom você ir para a prova com essas três situações em que a elasticidade tende a ser pequena. Quando a utilidade é grande, quando a quantidade dos bens substitutos é restrita e quando o preço do bem é bem baixo, a ponto de não afetar a sua restrição orçamentária. Ou o contrário, a sua restrição não afetar a quantidade demandada. Qual o efeito da elasticidade de preço da demanda na receita total dos vendedores? Isso é interessante. A conclusão final é que interessa. Uma demanda elástica induz a uma redução na receita total quando ocorre um aumento de preço. Por quê? Quando o preço aumenta, a quantidade demandada, percentualmente falando, diminui mais do que esse aumento de preço. Ou seja, toda vez que a elasticidade for maior do que 1, a receita total diminui. Já numa situação de uma demanda inelástica, você vai ter uma quantidade demandada em percentual varia menos do que o percentual do preço. Então, se você aumentar o preço, percentualmente falando, em determinado nível, a quantidade percentual que vai diminuir vai ser menor percentualmente falando, ou seja, uma elasticidade menor que 1. Nessa situação, você vai ter um ganho de receita. Extremamente interessante essa observação aqui também para a prova, já vi questões sobre isso. Se a demanda tiver elasticidade 1, né, o efeito na receita é nulo. Não vai alterar. Quando você está falando de uma curva de demanda
numa reta, você vê claramente as variações de elasticidades. Num determinado ponto que a elasticidade é 1, para cima dele ela tende ao infinito. Para baixo ela tende a 0. E a diferença de você olhar a curva de demanda no curto e no longo prazo? No longo prazo, os preços tendem a serem mais sensíveis, porque no longo prazo você tem a possibilidade de se desenvolver substitutos, aumentar a capacidade produtiva, né, deslocando a oferta. Nessas situações, né, de, por exemplo, bens substitutos aparecerem, a curva da demanda ela vai tender a inclinar um pouco mais, ela vai ser mais elástica, né? Ou seja, qualquer variação de preço vai provocar alterações consideráveis na quantidade demandada, porque os bens substitutos apareceram e aumentaram a produção, a sua produção, né? Então isso aqui é importante você ter na cabeça, que a demanda tende a ser mais elástica, dado que a curva inclina mais em situações de longo prazo, né? Vamos segurar aqui o vídeo.